Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Professor André aqui falando com vocês. Estou dando início aí a uma playlist com a resolução dos exercícios das nossas listas, né, de exercícios que estão disponíveis lá no meu site. O link do site eu vou deixar abaixo aqui na descrição, mas vocês já conhecem. Então, embora, né, a nossa disciplina aí se chame Física Conceitual para Engenharias, então o nosso foco principal, né, está relacionado aos conceitos que nós vamos ver durante esse semestre. A universidade sugere que a gente aplique um pouco desses conceitos, que a gente utilize esses conceitos na resolução de exercícios. Então, a primeira lista de exercícios que eu montei para vocês, ela tem dois temas principais: cinemática, né, aquela parte da física que se ocupa de descrever as características do movimento. Então, para isso, a gente vai precisar aí conhecer informações como posição, deslocamento, percurso, trajetória, velocidade média, aceleração média e as leis de Newton, né, a parte da dinâmica, ou seja, as forças que estão atuando num corpo para que esse corpo se coloque em movimento. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou resolver com vocês 3 exercícios, lembrando que esses exercícios vão começar com um nível, né, bem simples, né, apenas a aplicação dos conceitos. Nesse vídeo aqui nós vamos ver 3 exercícios com aplicação de velocidade, né, velocidade média. A minha ideia é que os vídeos fiquem curtos, né, para que de tempos em tempos você possa assistir um ou outro e fixando aquilo que a gente está aprendendo em sala de aula. Tá? Então eu quero ver se eu consigo liberar esses vídeos dentro dessa playlist umas 3 vezes na semana. E aí já começa a seguir o canal, anota aí, né, pede para ativa a notificação, o sininho, para a gente, toda vez que chegar vídeo novo, você sabe que tem alguma coisa aí, algum reforço, né, para te ajudar. Então vamos lá, primeiro exercício que foi extraído do livro que nós estamos adotando, que é o Hewitt, né, de Física Conceitual, está na página 46. O enunciado diz o seguinte: qual é a velocidade média de um leopardo que corre 100 metros em 4 segundos? E se ele, correndo o máximo que pode, percorre 50 metros em 2 segundos? Bom, então nós temos aqui, dentro desse exercício, que usar o conceito de velocidade média. Como nós vimos em aula, a velocidade média ela é a razão, né, entre o deslocamento, representado aqui por ΔS, e o intervalo de tempo em que o objeto, no caso o leopardo, se desloca. Né? Então, aqui, para a primeira situação, nós temos aí que ele percorre 100 metros num intervalo de tempo de 4 segundos. Portanto, 100 dividido por 4 dá 25, né? E a unidade aqui é o metros por segundo. Então, na primeira situação, vamos chamar de situação A, né? Ele está correndo com uma velocidade de 25 metros por segundo. Depois o exercício diz que ele dá um gás, né? Que ele corre o máximo que ele pode e consegue percorrer 50 metros em 2 segundos. Bom, o conceito é o mesmo, velocidade média. Então, nós temos aqui o ΔS dividido pelo ΔT, o deslocamento pelo intervalo de tempo. O leopardo percorre 50 metros no intervalo de tempo de 2 segundos. Portanto, 50 dividido por 2 é 25 e a unidade metro dividido por segundo. Então, veja só, nos dois casos, a gente pode entender que ele está correndo o máximo que pode, ele está dando a sua velocidade máxima. Ok? Então, para ambos os trechos, né, o de 100 metros e o de 50 metros, nos dois trechos ele corre com a mesma velocidade de 25 metros por segundo. O segundo exercício, também extraído do Hewitt, né, do Hewitt, lá na página 46, é o exercício número 2, com o seguinte enunciado. Nós temos aqui, então, que se um carro se move com uma velocidade média de 60 km por hora durante 1 hora, ele percorrerá uma distância de 60 km.
Então eu quero saber o quão longe ele viajaria se continuasse se movendo nessa velocidade por 4 horas. Então, se ele percorre 60 km em 1 hora, a primeira, né, coisa intuitiva para quem não conhece a definição de velocidade média seria somar 60 4 vezes, né? Porque se ele anda 60 km em 1 hora, né, a pessoa automaticamente iria pensar assim: bom, em 1 hora ele anda 60, mais 60 na segunda hora, mais 60 na terceira hora, mais 60 na quarta hora, e isso daria, né? Então a gente tem aqui, ó, 120 mais 120, 240. Ele andaria 240 km. Só que, por exemplo, no item B, ele está pedindo para a gente calcular isso depois de 10 horas. Você ia ter que fazer 60, mais 60, mais 60, mais 60. Você ia ter que somar 10 vezes o número 60. A conta ia ficar muito grande. Então, o que a gente faz? A gente utiliza o conceito de velocidade média, ok? Conceito de velocidade média. Eu quero saber o quão longe ele viajaria. Bom, a gente sabe que a velocidade média é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, o quão longe ele viajaria? Qual seria o deslocamento dele? A gente pode separar aqui, ó. Se a gente isolar o ΔS de um dos lados da igualdade, do outro lado a gente já tinha a velocidade média, eu vou passar o ΔT para o lado de cá, com operação invertida. Aqui ele está dividindo, do lado de lá ele vai passar multiplicando a velocidade média. Então, a velocidade média vezes o ΔT. Portanto, aqui na situação A, nós temos que ele viajaria, ele teria um deslocamento que corresponde à velocidade média desse trecho, né, vezes o intervalo de tempo. Portanto, ΔS seria... Bom, a velocidade do carro é de 60 km por hora. E ele está pedindo para a gente descobrir o deslocamento depois de 4 horas. Então, no lugar de ΔT, colocamos 4 horas, ok? Ó, hora dividido por hora vai cancelar, né? Se cancela. E aí a gente faz a continha, ó. 4 vezes 6, 24. E ainda tem esse zero aqui, que eu vou repetir, 240 km. Ok? Para o item B, a mesma coisa. Para o item B, a gente quer saber qual é o deslocamento quando ele viaja por 10 horas. Então, o ΔS vai ser a variação da velocidade, a velocidade média vezes a variação do tempo, o intervalo de tempo. Então, o ΔS aqui, correspondendo à velocidade, nós temos os 60 km por hora e está sendo multiplicado agora por 10 horas. Novamente, ó, hora dividido por hora é 1, cancela, pode sumir com um H ali de horas. E aí nós temos 10 vezes 60, ok? 10 vezes 60, 6 vezes 1 é 6, e temos aqui ainda 1, 2 zeros. 60 vezes 10 são 600. O deslocamento seria aqui, no segundo caso, de 600 km. No primeiro caso, 400 km. O terceiro e último exercício desse vídeo é o exercício 3 do Hewitt, tá? Lá na página 46 também, ainda com o conceito de velocidade média. Nós temos aqui que, além do velocímetro, no painel de cada carro existe um odômetro. O odômetro é aquele aparelhinho, é aquela parte que registra a distância percorrida. Então, se a marcação dele for zerada no início de uma viagem e uma leitura de 40 km for feita meia hora depois, qual terá sido sua velocidade média nesse trecho? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, nós sabemos que estamos trabalhando com velocidade média, né? Velocidade média ΔS por ΔT. Aí ele nos diz que depois de um tempo de viagem, né, depois de meia hora de viagem, o odômetro marcou 40 km de distância percorrida, né, de percurso,
e isso aqui dividido pelo intervalo de tempo. Ele disse meia hora. Lembre-se que você pode representar então meia, né, meio, ou pode representar meio na continha, que tanto faz. É a mesma coisa. Ó, eu vou colocar aqui meia hora. Ok? Então nós temos aqui, gente, uma divisão de frações, né? A gente tem aqui 40 no numerador, na parte de cima, e temos meio na parte de baixo. Como é que a gente resolve uma divisão de frações? Mantém a primeira e multiplica o inverso da segunda. Lembre-se que esse h, como todas as coisas na matemática, está sendo dividido por 1, multiplicado por 1 e elevado a 1. Então, se eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração do denominador, né, o 2 vai para cima, o 1 vem para baixo. Então, nós temos aqui 2 vezes sobre 1, né? E o mesmo vai acontecer aqui, porque a hora eu representei como uma fração, o 1 vem para cima, o h vem para baixo. Então, nós temos aqui 1 sobre h. Então, a gente pode fazer a nossa continha aqui. No numerador, na parte de cima da fração, nós temos 1 vezes 2 vezes 40. Então, 2 vezes 40 são 80. Então, nós temos aqui na parte de cima 80 quilômetros. Na parte de baixo, ó, isso aqui tudo está dividido por 1. Tá? Aquele 1 invisível da matemática. 1 vezes 1 é 1, vezes h é h. Né? Então, 80 quilômetros por hora seria a nossa resposta. Então, em breve eu libero mais 3 exercícios para vocês da nossa lista. E espero que eles ajudem, né? O pessoal que estiver encontrando alguma dificuldade com a resolução da nossa lista de exercícios, com a absorção dos conceitos, né? Então, vimos aí 3 exercícios envolvendo o conceito de velocidade média. Ok? Um abração, cuidem-se e nos encontramos no próximo vídeo.